Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, presente aqui em todas as vossas igrejas que estão reunidas no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Estas são palavras de nosso Salvador na oração do Getsêmani, logo após ter dado o seu corpo e sangue como alimentos para os apóstolos. Receber a divina Eucaristia significa entrar nos sofrimentos do Senhor. Discípulos de hoje, temos de aprender com os de ontem e não repetirmos aquela indiferença mediante a tristeza do Mestre. Voltando-se para eles, disse Jesus: Não fostes capazes de vigiar nem uma hora comigo? Estas duras palavras são dirigidas a nós cristãos do século XXI. Quantas desculpas pelo cansaço de nossos trabalhos, e alegamos que nunca temos tempo para rezar. Jesus reclama 1 hora. Nem 1 hora no dia sequer temos para dar-lhe. Quantos minutos somos capazes de permanecermos com Jesus depois da Santa Missa em ação de graças? Reparem que a oração do Getsêmani foi a ação de graças da Eucaristia que celebraram, pois logo após se dirigiram àquele lugar deserto para rezar. Mesmo que nos custasse sangue para fazer nossa ação de graças, temos como exemplo a oração de Jesus, que foi regada a suor de sangue no solo daquele jardim. Agora conseguimos entender um pouco da tristeza de Jesus nesta noite santa. Os discípulos dormem e não rezam, tal como as virgens imprudentes que perderam as núpcias com o esposo por estarem tão cansadas. Esta é uma palavra que acompanha o homem moderno: cansaço. Estamos sempre muito cansados para rezar, ajudar o próximo, meditar e até mesmo trabalhar com afinco nas nossas atividades. Eis que a agonia de Jesus se repete nos jardins da igreja, pois a falta de fé dos discípulos de ontem acompanham os de hoje. Ao longo da história, tal como no Horto das Oliveiras, Deus enviou muitos anjos para consolarem o coração agonizante de Jesus. Assim foi com Santa Margarida Maria, dentro do convento das monjas visitandinas. Levada pelo ideal de caridade que ardia no coração de seu fundador, São Francisco de Sales, que exclamou: A devoção é o verdadeiro açúcar espiritual, que tira o amargor às mortificações. Este açúcar da vida interior era como mel para a alma de Margarida. Quanto mais rezava, maior era o seu desejo pelo sofrimento. As religiosas tinham como carisma a adoração contínua ao Cristo na Eucaristia, mas poucas conseguiam ter o desejo de Margarida. Visitava o sacrário diversas vezes ao longo do dia, e até mesmo de madrugada, pois perdia o sono ao saber que Jesus estava tão perto dela. Foi assim que, em uma de suas visitas ao Santíssimo, que o Cristo lhe apareceu, mostrando seu divino coração, prometendo uma renovação espiritual para aquelas almas que tivessem verdadeira devoção ao seu sagrado coração, que arde de amor no Santíssimo Sacramento. Santa Margarida já não conseguia esconder as lágrimas incontroláveis durante a Santa Missa e o seu rosto iluminado todas as vezes que saía da capela. As suas irmãs de claustro percebiam a transformação que passava aquela jovem nos mistérios da caridade.
Deus criou uma tal força em Margarida que esta tornara-se como o anjo da consolação no jardim de Getsêmani. Em um frio tremendo nas madrugadas da França, esta freirinha ainda tinha coragem de puxar o hábito e colocar os seus joelhos crus no frio mármore que lhe faziam queimar a carne. Santa Margarida oferecia aquelas dores em reparação a todos os cristãos que não visitam mais os sacrários. Muitos dormem, mas sempre haverão aqueles que estarão despertos por causa da luz da fé. Ao mesmo tempo que a falta de piedade produziu muitos hereges na história da Igreja, o exercício dela gestou muitos doutores que extirparam o erro de Satanás, com o intuito de apagar as chamas da caridade nas almas. Na mesma França de Margarida, lembramo-nos de São João Maria Vianney. Naquelas longas vigílias no sacrário pelas madrugadas adentro, com uma grossa corda a salpicar suas costas. Era tão forte o barulho que chamava a atenção dos vizinhos. Se autoflagelava por ver paroquianos tão tíbios e de uma vida tão pecaminosa. Suplicava a Deus entre gritos e lágrimas: ó Jesus, converte os meus paroquianos. Graças ao sangue que tirou de sua carne e as lágrimas de seus olhos, que no final de sua vida toda aquela aldeia estava convertida e a igreja de Arles lotada de fiéis ao longo do dia. Estes santos, ao contrário de nossas frágeis almas, entendiam da tristeza que falava Jesus. É triste mesmo ver a indiferença de tantos para com Jesus eucarístico. A falta de zelo com o altar e o templo sagrado, tal como batiam no corpo de Cristo em sua paixão, assim o fazem aqueles que não honram este santíssimo corpo como aquela mulher, ao jogar um rico perfume nos pés, que até Judas se escandalizava ao dizer: que desperdício! Poderia dar aos pobres. Que resposta recebeu do Salvador? Pobres sempre o tereis. Quantos hoje se preocupam com os pobres ao ponto de abandonarem a honra que merece o culto da divina Eucaristia? Tantas foram as reclamações de Deus Pai com Santa Catarina de Sena no livro Diálogo, onde dizia que as casas paroquiais estavam bem decoradas, mas o templo de seu filho abandonado. Os mesmos que se escandalizam com o cálice de ouro são aqueles que não têm pudor com as suas viagens, com os seus carros, bons vinhos, boas acomodações, um bom relógio, uma boa TV e tantas coisas que adornam a vida carnal do homem moderno. Mas, ao se tratar dos adornos do corpo de Cristo, o que recebe são chicotadas, infidelidades como a de Pedro, traições como a de Judas e covardia como aos demais apóstolos. Eis a grande tristeza que se encontra o coração de Jesus, como lemos nas sagradas páginas do Evangelho. Estamos em uma vida tão confortável que ficamos sonolentos e incapazes de vigiar com Ele, nesta hora em que as trevas vai adiantada. Aqui estão palavras de conversão ditas a nós pelo Cristo no Apocalipse de São João. Tenho algo contra ti. Abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as tuas boas obras do início. Voltemos ao primeiro amor, aquele de nossa conversão, ao recebermos uma graça atual, e esta foi suficiente para desapegar nossas vidas dos bens terrenos e assim darmos largos passos. Tal como um jovem decidiu largar tudo para entrar no seminário, ou aquela menina ao ingressar no convento. Ou também aquele casal que resolveu se abrir a vida e ensinar os seus filhos em uma boa educação domiciliar, mas que ao longo do tempo foram perdendo o ardor para servir, por não encontrarem mais dentro de si mesmos a combustão de amor daqueles primeiros dias.
Estamos no sono dos tíbios, e assim mornos na fé, correndo o risco de sermos o vômito de Cristo, segundo as suas palavras no Apocalipse. Vejam estas consoladoras palavras de Santo Agostinho. As boas ações são obras e dons teus. As más são culpa minha e sujeitas a teu julgamento. Respirem de alívio pelo bem, suspirem pelo mal. Subam à tua presença hinos e lágrimas destes corações fraternos, que são os teus turíbulos. E tu, Senhor, alegre com o perfume do teu santo templo, tem piedade de mim, segundo a tua grande misericórdia, por causa do teu nome. Tu que nunca abandonas as obras começadas, completa o que em mim há de imperfeito. Que as nossas orações sejam transformadas nas chamas da caridade, tal como as pedras do incenso ao serem tocadas pelo fogo e se transformarem em um suave perfume elevado aos céus. As chamas da caridade transformarão estas pedras em um perfume delicioso. Basta que entendamos o que é a oração. A oração é o grande turíbulo em que somos lançados e transformados em uma outra natureza, que trazemos em nós desde o dia em que fomos batizados. A natureza divina em nós quer nos elevar à felicidade eterna que não tem fim. Esta nos fará vencer os sofrimentos e nos lançar na cruz com o mesmo ardor de Cristo rumo ao Calvário. A ordem de nosso Senhor aos seus discípulos é que despertem do sono, pois os inimigos se aproximam. Descubramos o mistério da caridade. Entremos na tristeza do Senhor e descobriremos ainda mais as suas alegrias. Que estejamos despertos pela fé como as almas santas e exclamar como São Paulo: não desanimemos, mesmo que o nosso exterior vá se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, se renova a cada dia. Com efeito, o momentâneo, leve peso de nossa aflição produz para nós uma glória incomensurável e eterna. Não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. E assim terminamos com os hinos, com o hino da Laudes desta Semana Santa. O fel lhe dão por bebida, sobre o madeiro sagrado. Espinhos, cravos e lança ferem seu corpo e seu lado. No sangue e água que jorram, mar, terra e céu são lavados. Ó cruz fiel sois a árvore, mas nobre em meio às demais, que selva alguma produz, com flor e frutos iguais. Ó lenhos e cravos tão doces, um doce peso levais. Árvore inclina os teus ramos, abranda as fibras mais duras, a quem te fez germinar, minora tantas torturas. Leito mais brando oferece ao santo Rei das alturas. Só tu, ó Cristo, ó cruz, merecestes suster o preço do mundo e preparar para o náufrago um porto em mar tão profundo. Quis o cordeiro imolado banhar-te em sangue fecundo, glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor, honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor.